Amigos, vamos dar início aqui à nossa 12ª aula da nossa apostila de instalações elétricas residencial e predial. Então pega aí lápis, calculadora e vamos em frente. Então, na nossa última aula nós tínhamos feito o levantamento da potência a ser instalada nos ambientes de iluminação. Então, potência a ser instalada de iluminação, levando em consideração o metro quadrado de cada ambiente. Então, nós chegamos nesses valores aqui de potência. Depois, utilizando o perímetro de cada ambiente da nossa residência, que nós temos aqui na apostila, nós chegamos no levantamento das potências a serem instaladas das tomadas de uso geral, as TUGs, né? Então, aqui são as quantidades e as suas respectivas potências totais. O que nós vamos fazer agora? Vamos definir a quantidade de tomadas de uso específico e as suas respectivas potências para podermos calcular o fator de demanda desta instalação. Então, vamos em frente. Na área de serviço, nós vamos prever uma tomada de uso específico. Depois nós vamos ver a potência. Dormitório 2, também vamos prever uma tomada de uso específico. No banheiro, uma tomada de uso específico. Dormitório 1, uma tomada de uso específico. Na sala, não vamos prever. Na copa, também não vamos prever. E na cozinha, vamos prever 2 tomadas de uso específico. Muito bem. Qual vai ser a potência da tomada da área de serviço? Nós vamos considerar uma tomada de 4.400 watts em 220 volts. Por quê? Porque vai ser uma tomada de 20 amperes e 220 volts. Então, ela terá uma potência máxima de 4.400 watts. No dormitório 1, nós vamos colocar um condicionador de ar. Bom, eu deixei uma tabelinha aqui, ó, que eu extraí da internet. O nosso dormitório 2 tem cerca de 10,71 metros quadrados. Vamos arredondar para 11, então nós vamos usar um condicionador de ar de 7.500 BTU. Quanto que dá isso em potência elétrica? Então nós vamos pegar aqui, ó, os 7.500 BTUs e multiplicar por 0,29. Então, cada BTU equivale a aproximadamente 0,29 watts. Então, está dando 2.175 watts. Então, aqui, 2.175 watts. Certo? O condicionador, você pode optar por colocar ele em 127 ou 220 volts. Eu vou deixar aqui 220 volts, tá? Muito bem. O banheiro, qual será a nossa tomada específica do banheiro? A do chuveiro. E nós vamos colocar um chuveiro de 7.500 watts, também em 220 volts, tá? Então, vai preenchendo aí a sua planilha do projeto e acompanhando aqui. O dormitório 2, que tem a metragem aproximada do... Melhor, o dormitório 1, que tem a metragem aproximada do 2. Também vamos colocar um condicionador de ar de 7.500 BTU, que vai dar 2.175 watts, também será em 220 volts. Tá? Na sala a gente não tem tomada de uso específico, então aqui não vai nada. Na copa também não atribuímos. E na cozinha? Na cozinha nós vamos deixar 2 tomadas de 20 amperes por 127 volts. Então, nós vamos ter na cozinha 2 tomadas de 2.540 watts, as 2 somadas, tá? Então, isso daqui vezes 2, total vai dar 5.080 watts na cozinha de tomada de uso específico. Nós vamos deixar 2 pontos de tomada de 20 amperes, 127 volts na cozinha. Muito bem. Então, definimos aqui as potências. Qual é o próximo passo, pessoal? Nós podemos dividir os circuitos, colocar aqui, determinar o cabo que a gente vai usar para cada circuito e os disjuntores, mas eu vou deixar isso para
a nossa próxima aula. O que nós vamos fazer agora? Vamos somar as potências total de iluminação, TUG e específica, para a gente poder fazer o cálculo do fator de demanda. Então, essa primeira tabela que está na página 47, ela serve para calcular o fator de demanda da potência de iluminação mais tomadas de uso geral. E essa tabela que está aqui, ó, na página 48, serve para a gente calcular o fator de demanda da potência de uso das tomadas de uso específico, né? Dos pontos de tomada de uso específico. Tinha um outro cálculo aqui que eu tinha feito. Deixa eu até apagar aqui, porque nós não vamos usar esse daqui. Vamos fazer um novo aqui. Então vamos lá. Muito bem. Então vamos somar a potência de iluminação primeiro. Então vamos lá. 160 mais 100, né? 100 mais 160, 260. 360. 460. Com mais 60, 520. 620. 720. 820 mais 60, então o total aqui 880 watts, ou VA, né, que aqui nós estamos considerando VA igual a watts para efeito dos nossos cálculos. Então, potência total de iluminação 880 watts. Agora vamos somar a potência total para as tomadas de uso geral. Então eu tenho aqui 1.200 com mais 1.200, 2.400, com mais 200, 2.600, 2.800, 3.000, 4.800, 5.800, mais 600, 6.600 watts, tomada de uso geral. Agora não vou fazer de cabeça, vamos aqui para a calculadora calcular a potência total para as tomadas de uso específico. Então vamos lá, 4.400 mais 2.175 mais 7, vamos voltar aqui, 4.400 mais, a calculadora está maluca, 4.400 mais 2.175 mais 7.500 mais 2.175 mais 5.080. Então nós temos aqui 21.330 watts. 21.330 watts de potência de uso específico, de equipamentos de uso específico. Muito bem, agora como que a gente faz o cálculo do fator de demanda? Por que a gente vai precisar desse fator de demanda? Para a gente determinar qual será o cabo de alimentação da nossa residência, bem como o disjuntor geral, tá? Então, qual é o procedimento? Nós vamos somar potência de iluminação mais a potência de tomadas de uso geral. O valor que der aqui, nós vamos ver aonde que ele se encaixa nessa tabela. Então, vamos lá, vamos somar 880 mais 6.600. Então, nós chegamos no valor de 7.480 watts. Bom, 7.480 watts está entre 7.001 e 8.000. Então, está nessa linha aqui, ó, o nosso valor. Está entre 7.001 e 8.000. Então, qual é o fator que nós vamos usar? 0,35. Então, eu pego esse 7.480 vezes 0,35. Então, para efeito do meu cálculo de cabo de alimentação geral e disjuntor, nós vamos usar 2.618 watts, certo? Muito bem.
Agora, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar esse 21.330 e vamos verificar onde é que ele se encaixa na nossa tabela de acordo com a quantidade de circuitos. Então, vamos ver aqui. Aqui, diz o seguinte, fator de demanda, circuito de tomada de uso específico. Então, aqui é quantidade de circuitos, ó. É diferente. Aqui a gente não vai usar a potência, vai usar a quantidade de circuitos. Então, vamos ver quantos circuitos de uso específico nós temos aqui? Vamos lá. Então, aqui, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6. 6 circuitos de uso específico. Então, qual é o fator que eu vou usar? 0,65. Então, nós vamos pegar os nossos 21.000, deixa eu conferir aqui novamente, 330 watts vezes 0,65. Chegamos em 13.864,5. Então, vou deixar aqui, só para facilitar, 13.864,5 watts. Agora eu somo as duas, mais 2.618, deu 16.482,5 watts. Então, aplicando os dois fatores de demanda, o total de potência prevista, vamos dizer assim, para a utilização simultânea, né, que poderia ser utilizado dentro da residência, é de 16.482,5 watts. Então eu pego esse valor agora, divido por 220 volts, que aqui onde eu estou é um sistema bifásico, duas fases neutro, onde fase e fase eu tenho 220 volts, e fase neutra eu tenho 127. Então eu vou considerar aqui fase e fase, 220, 16.482,5 dividido por 220. Então vai me dar uma corrente elétrica de 74,92 amperes. Então isso aqui é a corrente que o meu cabo de alimentação deve suportar. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos recorrer à tabela de capacidade de corrente dos cabos. Então, você vai migrar aí para a página 50. Tem aqui, ó, tabela de capacidade de corrente dos condutores elétricos. Então, nós vamos utilizar cabo de 750 volts isolados em PVC. Método de instalação B1, porque o cabo vai estar em eletroduto embutido na parede. 2 condutores carregados, porque o nosso sistema é bifásico. Qual cabo que suporta 75 amperes? Então, vou olhar aqui. Olha aqui, ó, o cabo de 16 milímetros suporta 76 amperes. Então, o cabo de alimentação da minha residência, né, dessa residência que nós fizemos o levantamento, vai ser um cabo de 16 milímetros quadrado, porque a corrente do nosso circuito, da nossa instalação máxima, será de 74,9. Então, nós vamos usar o cabo de 25 milímetros quadrados. Bom, aí o disjuntor que nós vamos utilizar, o disjuntor não pode exceder a capacidade do cabo, tá? O disjuntor tem que ser no máximo igual a esse valor de corrente. Nós vamos usar aí um disjuntor de 63 amperes, porque eu não me recordo de ter no mercado disjuntor de 70, eu me recordo do disjuntor de 63 e 80, né? Então, nós vamos deixar aqui o nosso disjuntor principal de 63 amperes. Beleza, pessoal? Então, finalizamos aqui todo o levantamento de potência prevista nessa instalação, tá? Todo o levantamento de potência previsto. Qual que é o próximo passo na nossa próxima aula? Nós vamos dividir os circuitos, né? E numerá-los, calcular a corrente de cada circuito e dimensionar os cabos de cada circuito da nossa residência, tá? Então, lembrando que
aqui no caso de tomadas de uso específico, né? Quando eu digo tomada de uso específico, é um ponto, né, de conexão, não é uma tomada de uso comum. Por quê? As tomadas de uso comum, de uso geral que nós temos, elas são limitadas em até 20 amperes. Então aqui, quando eu digo tomada de uso específico, é um ponto de alimentação específico para um determinado equipamento. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido aí a sistemática. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.